Olha aí, pessoal, o Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz, né? Ou Joseph Stiglitz, porque não, ele não é alemão, é americano mesmo, falou o seguinte a respeito do Fed, o Banco Central lá dos Estados Unidos, né? Ele disse que o Banco Central de lá foi longe demais, rápido demais em matéria de elevação da taxa de juros e que agora precisa cortar forte em uma previsão aí de um corte mais agressivo para a reunião que vai acontecer agora no dia 18 de setembro, tá chegando e tá deixando o mercado em polvorosa, né? A grande questão, a grande dúvida é quantos pontos base o Fed vai cortar nessa reunião. Que isso vai acontecer é praticamente uma certeza, uma unanimidade. As opiniões se dividem em um corte de 25 pontos ou de 50 pontos, né? E obviamente aqui o senhor Joseph Stiglitz aponta para um cenário, uma necessidade aqui de 0,5 pontos percentuais de corte por parte do Fed, né? Será que isso vai acontecer? As opiniões estão bastante divididas nesse sentido, né? Mas a maior probabilidade aqui, de fato, né, é que o Banco Central de lá corte os 25 pontos mesmo, para ter uma coisa mais suave, não dar um impacto muito grande. Será que isso vai ser suficiente para melhorar a economia dos Estados Unidos? Como isso vai repercutir de forma geral? Bem, o Ibovespa ficou bastante mal-humorado com essa dúvida, com essa expectativa, caiu 1,4% hoje, sexta-feira, dia 6 de setembro, dia que eu estou gravando este vídeo. Vamos dar uma olhada então nessa análise, ver o que podemos esperar dessa questão dos juros nos Estados Unidos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o senhor aqui, Joseph Stiglitz, né, que não é parente do Hugo Stiglitz, lá do Bastardos Inglórios, né, embora tenha o mesmo sobrenome, falou o seguinte aqui a respeito, né, das atitudes tomadas pelo Federal Reserve nos últimos tempos, né. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia lá em 2001, né, então já tem mais gente da área econômica, com conhecimento econômico, pedindo um corte de juros mais forte na próxima reunião. O pessoal aqui do JP Morgan, né, do JP Morgan, abrasileirando o nome aqui, também pediu um corte de 0,5% agora na próxima reunião, né? Então, o que ele traz aqui a esse respeito? Qual que é o ponto dele sobre a ação do Fed, né? Que a política monetária do Banco Central norte-americano foi longe demais, rápido demais, né? Então isso aí acabou agravando o problema da inflação, né? Causando um problema acessório no final das contas aí, né? Pode ser, inclusive, pela relação que isso tem com o pagamento dos juros nos Estados Unidos. O fato é que, com essa taxa altíssima aqui, de uma taxa de juros básica altíssima, né, 5% por aí, que é muita coisa para a moeda mais forte do mundo, né? Para pensar, isso é a metade da taxa de juros do Brasil, uma moeda que ninguém quer no final das contas, que está perdendo muito valor, inclusive frente ao dólar, né? Tá aí nas suas máximas históricas o dólar em relação ao real, né? Então, com uma taxa de juros elevada como existe hoje, a dívida pública dos Estados Unidos, que está na casa aí dos 30 trilhões, precisa de muito dinheiro para ser rolada, né? Para pagar esses juros. E, na verdade, essa dívida está aumentando 1 trilhão de dólares, né? Pô, quem dera para eles se fosse reais, né? 1 trilhão de dólares a cada 120 dias. Então, de onde vem esse dinheiro todo, meu amigo? Tem que vir de algum lugar, de alguma impressora de dinheiro, que joga mais dólares na economia, retroalimenta o problema e faz com que os preços subam, né? É natural que isso aqui aconteça, né? E aí, o que acontece, né? O pessoal aí tá, principalmente aqui, se dividindo entre 25 e 50 pontos base, né? O Stiglitz aqui falou que tem criticado aqui
o Fed por ir longe demais, rápido demais, conforme eu falei, né? E aí ele disse que seria realmente importante que o Fed tivesse normalizado as taxas de juros básica aí, né? E ele falou que o principal erro foi cometido lá atrás, quando a taxa ficou ali perto de zero por muito tempo, né? Isso aí foi um grande problema, né? Então, ele falou aqui que isso acabou colocando, né, a economia dos Estados Unidos em risco por pouco benefício, porque piorando, isso aqui piora bastante a inflação no final das contas, né? Faz com que o ciclo inflacionário acabe se tornando mais intenso, mais duradouro e mais custoso para ser controlado em algum momento, né? Então, aqui, o pessoal do mercado financeiro, já saindo da opinião só do senhor Joseph Stiglitz aqui, né? O mercado financeiro tem estado exatamente dividido, né? Ali está a 51 a 49% aqui, né? Um empate técnico, vamos colocar aqui, sobre qual vai ser o corte promovido pelo Fed, né? Como essas coisas mudam, porque umas 2 semanas atrás, né, essa proporção estava muito diferente. A maior parte do mercado financeiro estava apostando em 0,25 ponto percentual. Agora, a opinião está dividida de fato, está equilibrada, e tem muita gente acreditando que o corte vai ser agressivo, né? Principalmente aí com os dados, né, da empregabilidade aí e tudo mais, né? E isso aí acabou elevando a expectativa de um corte maior. Ainda assim a coisa meio que se mantém equilibrada, né? E aí o que acontece? O pessoal tem uma tendência, né, de que a taxa de juros comece a ser cortada para um patamar que seria mais aceitável, uns 2 pontos ou algo do tipo aí, que seria muito mais tranquilo para a economia norte-americana e seria também aí bastante interessante mesmo para outros países, né, para outras economias, e aí já é um pouco mais da análise fora dos Estados Unidos, porque uma taxa de juros tão elevada hoje em dólar suga os recursos lá para o governo norte-americano, especialmente para a dívida e para outras coisas também, né? Prejudica os investimentos em outras partes do mundo, torna o financiamento de outras dívidas mais caro, né? Faz com que as bolsas de valores se desvalorizem, igual aconteceu aqui no Brasil, né? Por conta dessa expectativa aí de você ter um cenário de vai ou não vai, né? Mesmo assim, mesmo com a possibilidade de corte, só o fato do corte não ser tão grande desvaloriza a bolsa brasileira, porque acaba a dívida norte-americana continuando a ser atrativa, né? E tem um rebote nessa história, que aí é o grande problema de economias frágeis como a do Brasil, né? Países emergentes, países com alto grau de risco envolvido, que é um corte mais elevado, 0,50 pontos percentuais aqui, né? 50 pontos base, como se usa para essa questão da taxa de juros, né? O grande problema disso aqui é como que o mercado vai interpretar um corte mais elevado dessa forma, né? Se de fato o mercado vai compreender que isso é apenas um ajuste, porque a economia norte-americana está bem tranquila, a inflação está controlada, os números estão bem amaciados e não há problema nenhum à vista, dá para aliviar a economia, que a inflação não vai disparar, está tranquilo, está favorável, né? Ou se o mercado vai entender o contrário, que a economia está estrangulada, as empresas precisam investir, precisam negociar as suas dívidas, a taxa de juros está muito elevada, a dívida dos Estados Unidos está explodindo e aí é necessário, de uma forma ou de outra, cortar a taxa de juros o mais rápido possível, da forma mais intensa que for possível. Se o mercado entender as coisas dessa forma, né, não só a bolsa norte-americana pode dar uma variada bem cabulosa, como todos os outros mercados, especialmente os emergentes, vão sofrer, porque o risco de uma recessão nos Estados Unidos é também, ou quase que de forma consequente, um risco de recessão no mundo todo. E aí você vai ter esse solavanco se espalhando por vários países, e em momentos de risco elevado, investimentos mais sólidos, como a dívida norte-americana, se tornam mais atrativos, e aí a grana foge desses países emergentes, vai para os Estados Unidos com mais intensidade. Pois é, um corte agressivo da taxa de juros hoje nos Estados Unidos, né,
hoje, do ponto de vista, assim, uma figura de linguagem, né? Daqui a menos de 2 semanas, isso pode representar, na verdade, um fortalecimento do dólar e um enfraquecimento do resto da economia mundial, né? Pois bem, em breve nós saberemos aí qual é a decisão do Fed e qual a repercussão imediata disso para a economia, né? Mas vai ser tudo no grau especulativo. O importante mesmo é medir o que isso aí vai causar nas semanas subsequentes, nos meses subsequentes, para a gente entender qual que é de fato a intenção do Fed. Se é aliviar a taxa de juros porque a economia está sólida, está robusta, ou se é tentar apagar o fogo, tentar evitar um colapso da economia norte-americana. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.